Eu sou o Fábio, eu sou desenvolvedor de sistemas web, entusiasta de software livre, sou campuseiro veterano já, é a 4ª campus, e a 2ª como palestrante. Espero que você se divirta tanto quanto eu. Sou voluntário do Tia Linux, da Mozilla e a foto me entrega, né? Eu sou praticante de mototerapia. Então, meus dois amores na imagem. Mas vocês não vieram aqui para prestar atenção sobre isso. E vamos para a parte que interessa. Mas antes, alguns avisos. Eu aceito muitas sugestões de como melhorar essa apresentação. O objetivo dela é explicar de uma forma mais simples e o mais clara possível de porquê e como funciona, e também como usar o sistema de versionamento de código do princípio, de uma forma mais simples. E o que nos motivou a fazer isso? Essa é uma tirinha do XKCD. Essa é uma tradução uma tradução livre do que a imagem representa. Agora, se você gosta a pessoa sentada na frente do computador está dizendo: esse é o Git. Ele mostra o nosso trabalho em uma árvore de projetos através de uma árvore distribuída. E aí, legal. Como é que nós vamos usar ele? Cara, eu não sei. Decora esses comandos, se der algum problema, joga tudo fora e começa de novo. Essa não é a melhor forma, mas isso foi que motivou essa apresentação. Antes de ir para a próxima etapa, uma pergunta. Quantos de vocês já trabalham programando com versionamento de código? E quantos programam sem usar versionamento de código? Quantos ainda não programam, mas pretendem fazer? Tem umas mãozinhas tímidas, mas vou acreditar que é interessante. Então, o que é o controle de versão? Morde? Às vezes. O controle de versão é um sistema que registra mudanças feitas em um arquivo ou vários, de forma que seja de fácil recuperação das versões anteriores, e pode ser utilizado com qualquer tipo de arquivo, mas o mais comum é utilizarmos os arquivos de código-fonte. Por questão de tamanho, mais de 70 anos de inovação, capacidade de armazenamento, lazer, acaba sendo muito mais útil armazenar código-fontes do que imagens. Visite os espaços do Sesc. Eu não posso armazenar imagens? Claro que pode. Olá pessoal, acho que nós compartilhamos o mesmo gosto, que foram feitas. E se você está aí, você gosta de tecnologia também. Essa informação está no livro do Git. Portanto, deixa eu falar uma coisa. Ele é mantido por voluntários. Assim para mim: estude, trabalhe, persista. Uma boa parte dele já está faça traduzido. mais do que esperam de você. Então, é uma boa forma de aprender como funciona, colaborando com as traduções. Você chega a ser ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do país. O controle de versão faria para melhorar a vida das pessoas? Mande pra gente no portal do MCTIC. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um controle de versão. Quantos aqui ainda estão fazendo, estão na academia, fazendo algum trabalho? Normalmente o professor pede para fazer trabalho em grupo. Envolve escrever código. É um processo relativamente chato de fazer, ficar compartilhando arquivos zip o tempo todo. Então, uma boa ideia já para ir começando é utilizar o sistema de versionamento. Por quê? Ele ajuda a manter o histórico das alterações do código. Eu identifico quem fez, quando fez, por que fez e o que fez. Facilita a colaboração, então mais pessoas podem trabalhar juntas e faz com que nós não precisemos aquela história de eu estou editando um arquivo, meu colega está editando o mesmo e as mudanças conflitam. Pode. Na hora de publicar, pagar com Visa é muito melhor. Você ajuda uma causa e não paga nada mais por isso. Você pode escolher uma dessas 5 causas para apoiar. Mas eu fiz. Tá vendo como mas eu é não fácil? tenho controle. Dessa forma você tem. Consequentemente, auxilia na identificação e resolução de problemas. De acordo com o título da apresentação, o que é o Git? É você que nos faz produzir o melhor conteúdo. É um sistema de controle de versões distribuído. Nossa audiência é qualificada. Sim, nossa existem relação outros. com você vem de longe.
Ano a ano, a Rádio Bandeirantes ele foi criado por Torvalds em 2005 para manter as alterações do kernel Linux. Eles usavam outras ferramentas que deixaram de ser livres, se tornaram proprietárias e não atendiam às necessidades deles. Então resolveram escrever uma do zero. Ele é simples e rápido, então ele não armazena arquivos inteiros. Ele vai armazenando somente os snapshots, as diferenças entre os arquivos. E queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Uma primeira confusão que normalmente acontece é o pessoal confundir o serviço do GitHub com o Git. Eles são coisas diferentes. Abrangente, essencial. O que eles têm de diferente? Somos. O GitHub ele é um serviço de hospedagem de código. Foi criado em 2008, então algum tempo após. Ele usa o Git como ferramenta de versionamento. No interior do Pará, a Franciele inventou de olhar de um outro jeito que estava sempre ali à sua volta. Inventou de transformar caroço de açaí em tijolo. Ele não é livre e ganhou 10 prêmios na maior feira de ciências do país, que é patrocinada pela Petrobras. Mas não tem ele livre como liberdade de expressão. A Petrobras apoia a pesquisa científica, porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Sei, mas seria interessante. Vamos inventar uma ferramenta totalmente uma jornada pelo conhecimento. Eu não vou fazer live code. Tem alguns exemplos aqui que já estão estáticos, mas vocês conseguem replicar isso aqui tudo de forma bem tranquila. Eu tentei deixar da forma mais simples possível, identificando os comandos que podem ser digitados por linha de comando em azul e as saídas do comando sempre em preto. Visualiza um pouco. A primeira coisa que eu preciso fazer antes de começar a usar o Git, eu tenho que definir algumas variáveis globais referentes ao nome de usuário e ao e-mail de usuário. Se você gosta de essa informação é necessária para saber quem foi que fez uma determinada alteração. Agora, se você gosta de ficar sentadão assistindo enquanto os outros botam todas as alterações são armazenadas de forma local. Bom, este programa plataformas tanto Mac quanto Linux no arquivo git-config. Eu não sei como ele armazena essa informação em ambientes Windows. Eu só fico devendo para vocês que não é minha praia mesmo. Makers Brasil. Mas ele deve armazenar de alguma outra forma as informações referente ao usuário com o nome e o endereço de e-mail. Uma coisa legal é que a gente não precisa ficar se preocupando em decorar comandos. Todos os comandos são baseados em ações. Então, de acordo com o que nós precisamos fazer, a partir do inglês a gente consegue deduzir a ação necessária. Segundo, na utilização, depois que eu definir os meus dados de usuário, eu posso já começar a criar um repositório local para fazer as minhas alterações. Eu normalmente utilizo quando eu quero versionar, inclusive... O que faz o SmartWater uma escolha tão inteligente? Tudo começa com uma pequena inspiração nas nuvens. A fonte mais pura de água na natureza. SmartWater imita nossas companheiras do céu, evaporando e condensando a água para entregar a pureza das nuvens. Nossa intenção não é colocar as nuvens na sombra. Afinal, esse é o trabalho delas. Mas é que elas não têm sais minerais. SmartWater tem apenas a quantidade necessária para entregar um sabor puro e refrescante. Não precisam chorar, queridas nuvens. Vocês sempre serão nossa inspiração. SmartWater, água inspirada nas nuvens. Pro ano que vem um workshop de Linux para iniciantes. Vou anotar isso. Então eu criei uma pasta chamada projeto, entrei nela e usei o serviço de init para ele criar um repositório vazio na minha máquina. Depois de instantes, ele acaba criando uma estrutura toda própria para começar a armazenar os snapshots de versionamento. Então, ele inicializou uma estrutura vazia na minha pasta projeto, numa pasta oculta chamada Git. Então, em sistemas operacionais POSIX, o ponto identifica que essa pasta fica oculta. Ela não tem um atributo próprio, o ponto diz que ela fica oculta. Para testar se realmente funcionou, o que eu faço? Crio um arquivo simples, eu criei um Hello World, fui colocando alguns comandos dentro dele, fechei o arquivo e mandei verificar o status. Por quê? Eu preciso, para cada arquivo que você modifica, cria ou exclui, ele tem um determinado status que precisa ser persistido.
Então, com o comando status, ele lista a situação atual. Arquivos untracked são arquivos que ainda não foram registrados, ou seja, são novos. E ele dá a dica, olha, você não fez nada com ele, então para acrescentar você pode usar o git add para que ele seja monitorado e tenha registro das alterações. Se eu não quiser enxergar toda essa informação que ele mostra, eu já tenho um certo hábito ou não gosto de enxergar tanto texto, usando a flag "-s", ele mostra uma versão mais compacta. Os indicadores que tem na frente do arquivo. Os dois pontos de interrogação são arquivos que ele ainda não monitora. Quando o arquivo tem alguma alteração de inclusão, ele vai mostrar duas letras I. Os produtores de Avatar. Quando tem de exclusão, ele mostra duas letras Vem T. aí a evolução. Ou seja, então, o arquivo foi excluído, ele vai mostrar essa informação na frente. Alita, anjo de combate. Então, criei a estrutura, editei um arquivo, e eu preciso persistir essa alteração. Então, para adicionar ao index, eu utilizo, como ele estava sugerindo lá a dica, git add, então adiciono o arquivo, uma estrutura chamada index. E o status já mostra um arquivo diferente. Você é maior que está dizendo que ele foi novo modificado. Coragem é Quasar. Quasar é o Boticário. Mas o que é o index que eu falei ali, que eu estava adicionando o arquivo? O index ele é uma área de... ele não é bem um limbo, ele é uma área de preparação. Então o que acontece? Todos os arquivos que eu estiver modificando e eu quero persistir a alteração dele, eu posso acrescentando ele, ao contrário dos outros sistemas de versionamento, onde no momento que você persiste, que é com commit, ele simplesmente adiciona, publica, ele adiciona no index, faz o commit, ou seja, persiste a alteração e manda para o servidor ao mesmo tempo. O Git usa essas etapas separadas para você ter um maior controle. Então, os arquivos que são modificados eu posso acrescentar, seleciono, posso acrescentar ou não antes de fazer o commit. Então ele me permite ainda numa última etapa remover algum arquivo do índice antes de persistir. E aí quando eu fizer o commit, ele realmente grava essa alteração pronta para enviar ao servidor. Complexo? Mais ou menos, muito. No dia a dia acaba ficando um pouco mais simples. Eu lembro que quando eu comecei, o pessoal não tinha me explicado o que era essa área. Foi naquela máxima. Simplesmente, decore esses comandos e faça isso. Eu achei que isso era relativamente importante a gente saber como ele funciona, que é o diferencial dele em relação, um dos diferenciais em relação aos outros sistemas de versionamento. Fazendo o primeiro commit. Então, já adicionei na árvore, commit "-m, e digito uma mensagem curta dessa minha alteração. A partir do momento que eu confirmei a operação, ele mostra que ele fez a gravação, a minha mensagem, um arquivo modificou, 3 linhas inseridas, modo de criação, que é o modo de permissão do arquivo, e pronto. Prestem atenção somente nessa hash que está em lilás. Nós vamos usar ela depois. Legal, fiz o primeiro. E agora, o que eu continuo fazendo? Nossa etapa de desenvolvimento normal. Você continua escrevendo o seu código. Terminou de escrever o arquivo que você está modificando, você adiciona ele e faz um novo commit com uma nova mensagem. Eu posso usar a mesma mensagem que eu já usei? Pode, mas não deve. E já vamos ver também o porquê. Se perceberam, a hash está diferente da que nós usamos antes. Ele tem uma nova... Para cada vez que você faz o commit, ele acaba criando uma hash nova. Então ele vai armazenar a diferença do anterior para a diferença desse atual. E esse é o identificador que ele utiliza. E fazendo os demais commits, eu posso utilizar... Se eu quero que ele faça de uma forma interativa, eu posso utilizar o "-p. Ou patch. O que ele faz dessa forma?
ele me mostra linha a linha, em formato de diferença de arquivos, tudo que foi acrescentado ou retirado do arquivo. E aí você diz o que você quer que ele faça. Se você quer que ele se você confirma, se você não quer, ou se quer que ele simplesmente aborte tudo e saia. É o que diz a última linha ali dessas confirmações. Acho que o jogo está animado. Por que eu falei para a gente utilizar mensagens diferentes e não a mesma? Imaginem o seguinte. Você está listando uma árvore de alterações e você pega um roteiro mais ou menos dessa forma. A primeira linha faz sentido, a segunda também. A terceira ele está dizendo que corrigiu um monte de bug, mas não faz muito sentido a explicação, mas ok. E depois não faz sentido nenhum. Existe um serviço... Se você não tem uma... Algumas pessoas são extremamente criativas quando estão escrevendo mensagens. Existe um serviço chamado O que eu comitei, que ele simplesmente gera frases aleatórias para você colocar lá. Por favor, não usem isso. A não ser que seja algo para zoar com alguém, mas profissionalmente não deve ser usado. Aí, o ideal, quando você for fazer um commit que envolva alguma alteração, é você não usar o "-m" com a mensagem. O que ele faz? Se eu estou trabalhando sozinho, eu posso usar o "-m". Eu sei o que foi feito. Se você está trabalhando em grupo, a recomendação não é usar por quê. A primeira linha, você usa uma mensagem curta, que é a que aparece na listagem. Então, por exemplo, eu incluí o arquivo Hello World. Se você deixar uma linha em branco, a partir da segunda linha, você pode colocar extremamente detalhado o que você fez. Eu trabalhava num time na outra empresa com 26 desenvolvedores diferentes, cada equipe trabalhando com 3 ou 4 módulos diferentes. Então, o que nós tínhamos por prática? Dentro dos colchetes, identificar... Não sei se ele consegue melhorar agora. Melhorou um pouco? Ok. Dentro dos colchetes, nós identificávamos qual era o número da tarefa que estava sendo realizada. Então, nós tínhamos um outro serviço onde tínhamos as tarefas, uma descrição curta do que foi feito, e no detalhamento, todas as alterações que foram realizadas para que o time inteiro soubesse o que estava sendo feito. Então, é uma grande ajuda. E todas as linhas que você escrever que tiver com uma hash na frente, ele simplesmente ignora. É só um comentário. Então, eu poderia fazer dessa forma. Eu estou com uma descrição curta da tarefa e uma detalhada. Nesse caso, eu deixei um recado para mim mesmo ou para você do futuro saber o que foi feito. Muitas vezes a gente pega um código, olha para ele e diz: nossa, quem foi que escreveu? Ah, fui eu. Porque você lembra dessa mensagem que você mesmo escreveu. Não necessariamente você tem que consultar tudo isso em modo texto. Existem algumas ferramentas gráficas onde você também consegue ver todas as alterações que foram realizadas. Inclusive as diferenças entre elas. Como fica esse último quadro aqui embaixo. Eu apontando para essa tela, meu apontador não mostra, mas enfim. E se em algum determinado momento eu precisar acrescentar um arquivo diferente? Editei 3 arquivos, fiz tudo que eu precisava, lancei minha mensagem de commit legal, e aí chega o meu gestor e me dá um tapinha no ombro. Você esqueceu de um arquivo, eu preciso de mais um. Se eu ainda não enviei para o servidor, o recurso de amend, ele me permite com que eu acrescente mais um arquivo naquela mesma alteração que eu estou fazendo. Então eu posso, antes de mandar para o servidor, ir acrescentando arquivos. Eu só não devo fazer isso quando eu já enviei para o servidor, porque senão causa uma confusão bem grande. Ele começa a misturar os índices e aí você nunca mais acha o que aconteceu. Acredite, dá uma dor de cabeça grande. Quando você reescreve o último commit, ele mostra a mesma mensagem que você escreveu antes, com as alterações e mais esse último arquivo que você está acrescentando. Então ele mostra todos os que foram acrescentados e mais esse último. E aí alguém me perguntou da outra vez: tá, legal. E se
eu estava quase terminando a minha alteração e o meu supervisor me diz: pode jogar tudo fora que eu não preciso mais disso. Como faz? Eu aplico um reset nele. O reset com o parâmetro hard é o seguinte: faça, eu estou mandando. E para voltar a alteração imediatamente anterior à atual. Dessa forma ele faz e não te pergunta se você quer voltar ou não. Ele volta. Então assim, ó, eu tenho certeza de que eu não preciso mais disso. Ele faz. Tá, mas eu não preciso ser tão radical. Eu preciso só descartar uma ou outra coisa que eu estou fazendo agora. Eu posso simplesmente usar um checkout "-p". O "-p" é para que ele seja interativo e me diga, de tudo que foi alterado, se eu quero excluir aquela parte ou não. Aí ele restaura a última alteração antes de fazer um commit, antes de persistir a alteração. Então dessa forma ele está me perguntando, eu acrescentei uma terceira linha, e ele está me perguntando: dessa árvore eu descarto essa alteração, sim ou não? Ou o que para simplesmente ignorar e fechar tudo? Ou se você simplesmente chamou o modo interativo e quer que ele faça de tudo, o A ele faz de tudo. All. Não tem muita lógica você pedir um modo interativo para aceitar, fazer com que ele desfaça todas as alterações. Mas você tem essa opção. Dado isso, então, fiz alterações, vi como eu posso desfazer. Como eu listo as alterações que todos fizeram, não só as minhas? O log é o comando mais comum para ser usado para isso. Só que ele mostra muitos detalhes. Então ele mostra a hash inteira do commit, onde foi feito, quem foi o autor, então Fábio, eu, e o endereço de e-mail, a data e o que foi feito. Se você não precisa de tantas informações, você pode usar com o parâmetro pretty online, que ele vai tentar dar uma melhorada e mostrar tudo numa única linha. Como acaba sendo muita informação, ele acabou cortando aqui, mas ele mostra numa linha só. Se você quer que ele seja extremamente enxuto, usando o parâmetro online ele faz isso. Ele fica dessa forma mesmo. A hash curta, identificando qual é a alteração, onde foi feito, descrição curta. Podem ver que em nenhum dos momentos ele está mostrando a mensagem detalhada. Só a mensagem curta. Como é que eu vou ver a mensagem detalhada? Bom, tem duas formas. Uma delas é quando eu vou visualizar os detalhes desse commit que foi realizado. O que foi modificado nele? Com o comando show e usando uma hash, eu consigo verificar então tudo que foi alterado nesse commit. Aí vem uma pergunta: quando eu fizer commit, eu posso simplesmente colocar 30 arquivos ou tem que ser um por um? Depende da prática do time. É o time que decide qual é a melhor prática de fazer. Alguns preferem mandar uma alteração completa com 30 arquivos, outros preferem que você trabalhe com funções novas e publique os referentes àquela função, e outros simplesmente vão fechar o olho e dizer: tá, manda tudo que estiver pronto. É o time que decide, não sou eu. Você pode também listar a diferença entre dois commits completamente diferentes, desde que você saiba as hashes dos dois. Nesse exemplo, eu estou listando dois deles e preciso saber o que tem de diferente entre eles. Com o diff e essas duas hashes, ele permite fazer isso. Na tela do GitHub, ele também permite fazer dessa forma. Ele faz de forma gráfica, mas ele faz o mesmo princípio. Notem 2 pontos entre elas, para indicar que é um período. Uma faixa entre um e outro. Muito complicado até agora? Mais ou menos? Não? De boa? Ok. Uma outra coisa muito importante quando estamos trabalhando em times é a utilização de branches.
Estava conversando com um rapaz hoje de manhã no café. Ele fez uma analogia dizendo que os branches são mais ou menos como na série do Flash, que ele está lidando com mundos, terras paralelas. Se levar em consideração que o Branch Master é a nomenclatura padrão do principal, que seria a Terra 1, e todos os outros vão sendo as próximas, até que faz algum sentido, menos na próxima etapa. Por convenção, o Git sempre utiliza o branch principal com o nome de Master. Você pode mudar isso? Pode. Mas a convenção dele é utilizar Master. Alguns projetos trocam o nome dos branches. Em vez de ser Master, eles trabalham direto com o número da versão. E eles têm um desenvolvimento que é chamado Dev. Pode ser feito dessa forma? Pode. Da mesma forma que eu disse antes, é o time que decide como ele vai trabalhar. Para trocar entre branches, eu utilizo o checkout e informo o nome do novo branch que eu quero trabalhar. Onde que eu vou aplicar isso? Em um time você pode estar trabalhando com implementação de funções diferentes. Imagina o pessoal está trabalhando num sistema web, alguém está implementando o cadastro de usuários, outra pessoa está implementando o cadastro de produtos. Então são etapas completamente diferentes que uma não está diretamente dependente da outra. Uma das convenções é cada um trabalhar com um branch diferente para evitar conflito de alterações. Como é que eu resolvo isso no futuro? Bom, isso é uma outra etapa. Um problema de cada vez. E para sinalizar que eu troquei de branch, ele sempre põe um asterisco na frente do que tiver selecionado. Como eu fiz checkout para o novo, ele já marcou o novo com asterisco, identificando que eu troquei. Por que eu falei que não ia fazer sentido aquela analogia de terras? Porque as terras não são unificadas. Quando você termina de fazer a alteração em um determinado branch e está tudo pronto, conferido, certinho, posso enviar isso para a produção? Normalmente você faz um merge dele com o master. Você pega todas as alterações que você fez no seu branch e transporta todas elas, aplica elas em cima do repositório principal. O que não dá para fazer com essas terras paralelas, que viram uma confusão do caramba. Eu mudei para o master, disse que para ele buscar com merge para buscar as alterações do branch novo e apliquei ela nele. Como é que eu sei que ele aplicou corretamente as alterações? Quando eu listo as alterações, ele me diz que ele aplicou esse hash C48A52 no repositório master vindo do nova feature. Então ele me diz de onde veio. Subtítulo incluído. E os demais hashes de outras alterações feitas diretamente no master. Okay. Até então nós trabalhamos apenas local. Não fiz nada fora disso. E se eu precisar trabalhar com repositórios remotos, que é o que nós vamos fazer 98% do tempo? Você pode fazer algumas etapas semelhantes. Se o repositório já estiver na internet e você for trabalhar com ele, você pode simplesmente fazer um clone. Isso significa que você vai copiar a estrutura inteira dele para a sua máquina para trabalhar. E quando ele termina o processo, ele diz que está pronto, e é isso. Aí eu consigo entrar na pasta, entrar no branch master. Então, para garantir que ele está no principal, eu faço um checkout nele e faço um pull para buscar alterações, porque ele, enquanto eu estiver criando, eu fiz o meu clone dele e nesse meio tempo ele pode ter sofrido outras alterações. Então o pull ele faz o quê? Ele vai entrar em contato com o servidor, vai buscar as alterações e gravar elas no meu repositório local. Alguns colegas tinham uma discussão muito grande, que eles não gostavam, estavam na dúvida entre usar pull e push para receber e enviar as alterações, ou usar uma outra forma chamada fetch e rebase. Qual é a forma correta é o time que decide. Eu, na visão simplista, prefiro fazer dessa forma. Se você usar o parâmetro rebase, enquanto estiver trabalhando, o que ele faz? A última alteração que você fez
ele retorna ela ao status inicial, busca todas as alterações no servidor e aplica na sua árvore, e por último coloca a sua alteração de volta. Fica mais organizado. Mas eu preciso fazer isso? Não. Você não precisa. É interessante para quem gosta de organização. Um colega de graduação tinha urticária quando ele enxergava a linha colorida dançando, mas é problema dele. Se o time decidiu que vai ser feito dessa forma, pode ser feito dessa forma. Como nós estávamos trabalhando antes local, e eu não sabia se eu tinha um servidor remoto, eu posso listar eles com esse parâmetro remote. No meu caso, eu tinha gerado um repositório local lá no início, eu não tinha nenhum, então ele não lista nada. Como que eu posso fazer para vincular com aquele servidor que já está lá, pronto, e usar as minhas alterações que eu fiz? Eu posso simplesmente dizer para ele adicionar a origem do repositório remoto com o endereço dele. Esse repositório é válido, ele existe. Ele é para fins de teste mesmo, ele pode ser usado. Agora, se eu usar de volta o Git Remote, ele vai me mostrar o servidor origem apontando para esse endereço. Legal. Tinha minhas alterações locais salvas, eu preciso enviar para o servidor externo. Git Push. Estou informando -u. Eu informo para ele qual é o repositório que ele deve utilizar, que é o origem. E se eu quiser que ele envie todos os branches que eu estou trabalhando locais, então todas as minhas divisões, eu uso o parâmetro -all. Não fazendo isso, ele só vai enviar para o servidor o branch local que você estiver trabalhando. Então ele tem essa divisão. Também é critério do time como ele faz. O repositório publicado lá, ele tem mais ou menos essa aparência. De vez em quando o GitLab troca a interface deles lá, a gente acaba ficando meio perdido, mas ela é relativamente simples de entender. E esse é o repositório padrão que nós temos lá. Dito isso, como é que eu posso aprender mais? Nós temos a documentação oficial, que é o Gitbook. A versão 2 dele já está quase toda traduzida, então ele continua aceitando voluntários. Um amigo sugeriu usar a Git Cheat Sheet, então a folha de trapaças dele, né? Um outro que serviu de base para aquelas mensagens ali de oh céus, e agora? Como que eu desfaço alguma coisa? O Oh Shit Git, então é um outro site que é justamente isso. Ele tinha a situação lá, oh shit, eu fiz tal coisa, e agora? Como desfaço? Ele tinha algumas dicas de como desfazer. Algo relativamente novo é o Git Explorer. Você seleciona na interface dele o que você quer fazer, ele lista o comando e te dá a explicação de por que você está fazendo daquela forma. E ele tem comandos bem avançados ali dentro, bem mais do que eu usei nessa apresentação. Outra sugestão para aprender bastante é criar suas contas e utilizar. Nós temos, de forma mais acessível, servidores do GitLab e do GitHub. GitHub, inclusive, eu acho que é apoiador da Campus. E clonar repositórios e colaborar com projetos. Então nós temos muitos projetos livres. O pessoal tem colaborado bastante na Hacktoberfest para ganhar camisetas e adesivos. Dito isso, posso ajudar com alguma pergunta? Sim. Acho que o pessoal... Precisamos de um microfone aqui. Som. Tá vindo, calma. Rapaz aqui de vermelho. Boa noite. Boa noite. Eu uso o GitHub como VSC
eu tenho alguns problemas, principalmente quando eu quero fazer umas exclusões de arquivos específicos e de tipos específicos. Você tem alguma dica para a gente ter melhor esse controle? Fazer de forma recursiva? Não necessariamente. Por exemplo, quando eu quero excluir só arquivos .txt, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que fazer, eu sempre, pelo menos, eu não sei, pelo menos, só consigo fazer separado. Arquivo a arquivo. Tá. O que você pode fazer? Você pode excluir pelo sistema operacional esses arquivos e fazer um commit da alteração da exclusão. Então ele persiste dizendo, esses arquivos foram excluídos, devem ser removidos da árvore. Mas isso vai ser feito de que forma? Num novo commit. Agora, se você está falando daquele acidente que acontece eventualmente do pessoal publicar arquivos de senha e ter que remover completamente da árvore, inclusive dos registros antigos, isso dá um trabalho do caramba. Exatamente. Dá muito trabalho. Isso não é nada tão para iniciante, é complexo. O que normalmente o pessoal faz? Literalmente, dropa o projeto e acaba criando ele novo sem os arquivos, porque como ele está gravando as alterações, os hashes de cada alteração, você tem que voltar tanto que ele acaba perdendo a indexação. Então você está gerando mais problema do que solucionando. A solução mais prática que eu tenho visto o pessoal utilizando nesse caso é isso. Ou ferramentas de terceiros que façam isso e reindexem de novo. Mas não sei de nenhuma para te apresentar. Mas da mesma forma, eu consigo colocar um arquivo para que ele não seja lido nos commits. Excluir um tipo de arquivo do commit. Sempre que eu der um commit, ele não fazer o versionamento desse arquivo. Se você quer ignorar um arquivo, você pode aplicar... Na estrutura do Git, do repositório, ele tem um arquivo chamado gitignore, e ali dentro você pode excluir determinados tipos de arquivos, determinada pasta ou um arquivo em especial. Você lista os arquivos ali dentro e esses arquivos não são comitados. Eles não aparecem na listagem para que eles possam ser acrescentados. Então, dessa forma, você evita esse tipo de acidente. A maioria das IDEs, quando você está começando um projeto, ela já pergunta qual é o tipo de linguagem que você está usando e esses arquivos, normalmente, ela já lista para excluir do versionamento. É algo que pode ser feito. Tá ok, obrigado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Bruno. Eu queria saber assim, como é que funciona a instalação do Git com relação à rede local. Você falou aí de projetos feitos com diversas pessoas e tal. Sim. Qual o problema que eu tenho lá na agência onde eu trabalho? Só tem eu, desenvolvedor. Certo. Só que, ainda assim, tem uma rede, porque a agência não é focada em web, mas tem diversos outros projetos, e aí as outras pessoas terminam por usar a rede também. E eu também prefiro deixar os arquivos dos projetos de web na mesma rede para todo mundo ter acesso. Uhum. Só que eu vejo que eu tentei diversas vezes implementar o uso do Git, mas não consegui, e eu observei que talvez tenha alguma relação com isso. Tem algum problema na questão assim, de credenciais de arquivo de configuração, no fato de, tipo, eu estou salvando um projeto que está na rede, trabalhando na minha máquina, aí ele não vai porque o meu servidor não tem a permissão de acesso para subir. Tem alguma coisa relacionada a isso? Até tem. O que normalmente a gente faz, quando você está precisando manter de forma local, é você criar no servidor somente o registro das hashes. Quando você faz o clone para sua máquina para trabalhar, o que ele faz? Nesse momento, ele recupera os arquivos. Mas no servidor eles não aparecem. Só aparece a estrutura do Git com a indexação toda. Então ele tem uma forma de transformar o repositório padrão, onde estão os arquivos, somente nesse tipo de serviço. Mas, por algum motivo, impede de publicar, por exemplo, num serviço tipo GitHub? Sim.
Exatamente isso, assim. Eu tenho lá... Se eu fizer isso com um projeto na minha área de trabalho, numa pasta local da minha máquina... Certo. Funciona. Tranquilo. Com a minha máquina própria ou com a máquina lá, que é rede de Mac e tudo, vai redondinho. Certo. O problema é, com o projeto na rede, não vai. Aí eu não sei se é uma permissão que o servidor não tem para deletar e enviar arquivos para a web diretamente, ou se é a minha instalação do meu computador. É isso? Muito provavelmente seja isso. Então eu deveria trabalhar local, realmente, já que sou só eu mesmo. Eu utilizaria o servidor para indexar os arquivos lá, caso entre outro desenvolvedor. Mas eu normalmente trabalho local. Nessa outra empresa que eu trabalhei com 26 pessoas, nós mantínhamos isso. Nós tínhamos o servidor, um repositório somente para o fonte, onde ele guardava esses índices, e nós íamos trabalhando de forma local. Cada programador mantendo a sua própria árvore local e sempre enviando para o servidor as alterações. Que dessa forma acaba com esse problema do índice de permissão de arquivo, se eu posso ou se eu não posso fazer. Posso fazer outra? Oi? Outra pergunta. Outra pergunta? Mas, acho que pode. Não sei se mais alguém tem alguma outra pergunta, senão... É assim, se eu quiser fazer, por exemplo, uma biblioteca de funções, tem como eu manter 2 repositórios ao mesmo tempo no mesmo projeto? Tem. Não é para iniciantes, mas eu posso explicar depois como faz. Tá. Não é tão complexo assim, pode ser feito. Beleza. Mais uma? Não? Temos mais alguma pergunta? Bom. Se nós não temos nenhuma pergunta, agradeço a presença de todos vocês aqui. E algumas pessoas que colaboraram, ou entidades também que colaboraram para a montagem dessa apresentação. Eu mantenho os slides todos dentro do SlideShare. Então, procurando pelo meu nome, é bem simples de encontrar e essa apresentação está lá dentro também. Então, para consulta depois, quando a gente tiver cada um sentado na frente da sua máquina e quiser testar, temos ela aí. Muito obrigado, então.